Graça e a paz em Cristo Jesus, nosso Senhor. Gostaria de convidá-los a abrirmos a Palavra de Deus, a revelação do Senhor, para a salvação e direção da Igreja, da comunidade dos santos. Eu quero ler a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 3. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Deus assim o fez para louvor de sua graça gloriosa, que Ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós e, com ela, toda a sabedoria e todo o entendimento. Agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento do seu bom propósito, e o plano é este. No devido tempo, ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo o que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois ele nos predestinou conforme o seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação, e quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia de nossa herança até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor de sua glória. Ó Deus, nos dê graça poderosa para que possamos experimentar essa tremenda salvação em seus efeitos práticos e experimentais. Que possamos, Deus, vivenciar a glória de servir ao Senhor, experimentando da tua presença, ó Deus santo e bendito. Glórias ao teu nome, Senhor. Esse texto que nós lemos, ele é uma oração que Paulo faz, deixando e introduzindo para os seus leitores a sua percepção teológica acerca deste evento e fenômeno redenção. E, de certa maneira, essa oração é como se fosse uma estrutura prévia que vai sendo ampliada em toda a carta. Efetivamente, o que eu queria destacar dentro dessa oração como estrutura temática é exatamente o porquê a salvação é uma realidade, ela acontece, qual o sentido e propósito da redenção. E vamos ver claramente que Paulo enuncia isso nessa oração quando ele diz que é para a glória de Deus. Sim, viver para a glória de Deus é a consequência proposital do ato divino da redenção.
A salvação tem sua ratio, sua razão de ser, em habilitar o homem a efetivamente cumprir esse propósito de viver para a glória de Deus. Aqui Paulo então vai nos dar algumas pistas que ele vai ampliar na carta de como de fato nós podemos viver para a glória de Deus. Eu queria destacar três coisas, três indicativos ou indicações que Paulo dá, claro que nessa carta de modo pré-libar, modo prévio, ou então poderíamos dizer de modo expansivo, estruturado para uma expansão, mas que efetivamente nos traz lições importantes. Então, como viver? Como podemos viver para a glória de Deus? Primeiro, segundo Paulo, nós vivemos para a glória de Deus quando vivemos uma vida de contínua transformação. Escute isso. O primeiro ato da redenção é efetivamente permitir que ressurjamos espiritualmente. A figura mais emblemática, icônica que a revelação utiliza é a morte. Ela descreve a nossa condição espiritual, existencial, como a morte. E todas as suas descrições. Por isso que o ato da salvação é ressuscitar espiritualmente. E isso acontece não como um fato em si mesmo e como um fim e completo e exaustivo. Ao contrário, a ressurreição espiritual, ou em outros lugares é chamado de novo nascimento, Jesus, por exemplo, chama assim também, e Paulo chama de regeneração, de receber vida, zoe. Mas esses conceitos apontam para o início da vida espiritual. Entendam isso, o início da vida espiritual. Agora um trajeto, uma jornada fascinante, gloriosa, mas linear. E precisamos entender isso, compreender isso, para que, de fato, experimentemos a realidade concreta e experimental da salvação. Então, Paulo vai dizer isso claramente. Ele afirma que, mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo. Olha a partícula, ela está estabelecendo um caminho, um propósito. Qual é o objetivo disso, dessa eleição? Sermos santos e sem culpa diante de Deus. A expressão aqui, hagios, não estabelece apenas uma separação negativa, se afastar, não. Ela propõe viver uma vida qualificada. Eu até prefiro dizer que santificação é, na verdade, uma vida qualificada. Porque a sua separação ela é positiva, criativa. É uma separação para a consagração. Nós nos separamos de tudo aquilo que é ante Deus e está em rota de colisão com sua vontade. E então nos aproximamos, nos achegamos firmemente ao Senhor. Isso é chamado de consagração. Nos consagramos a Deus. Essa é a ideia da santificação, né, que foi traduzido no inglês para holy. Holy é isso, é viver uma vida qualificada.
existencialmente qualificada, relacionalmente qualificada. Até porque nós somos salvos de quê? De toda essa condição negativa, essa condição desfavorável para o ser, essa condição que problematiza essencialmente as nossas relações. Então, ser santo é, de fato, conseguir estabelecer relacionamentos que, de fato, são extremamente adequados, que são efetivamente boas relações e que são relações construtivas, sobretudo. Então, a primeira coisa, então, quando a gente pensa em viver para a glória de Deus, é assim viver essa vida transformada. É interessante que Paulo vai usar a expressão amormos, que quer dizer literalmente sem nódoas, sem máculas, para destacar que a gente precisa realmente ter um compromisso com uma vida de valores. Não é equivocado, não é uma distorção da salvação se comprometer com a vida de valores. Ao contrário, a salvação convoca, demanda que tenhamos uma vida marcada pelos valores do reino, que estabelecem o bom e o bem de Deus em nossas relações horizontais. É a réplica de nossa relação vertical nas relações horizontais. E a gente precisa entender essa questão e saber que isso está relacionado. Lá um pouco já na frente, lembrem que eu disse que essa introdução aqui vai se ampliando ao longo da carta. Isso é uma característica literária do próprio Paulo, mas ele vai lá na frente reafirmar esse princípio quando ele diz assim, lá em Efésios 5:27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, Edoxon Ecclesiam, igreja gloriosa, cheia de glória, sem mancha, olha lá a repetição, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Evidentemente que aqui ele está falando da igreja gloriosa, da igreja que tracejou completamente, de modo perseverante, esse trajeto, essa jornada gloriosa, essa jornada divina, e chegou e se apresenta agora diante do Deus eterno como igreja gloriosa. Aqui ele está, evidentemente, estabelecendo num contexto do desenvolvimento completo da salvação, né? Então é importante entender isso, entender que essa santidade completa e perfeição absoluta da igreja será efetivamente consumada na glória da ressurreição, na parousia de Jesus, ou segundo a parousia de Jesus, quando ele se apresenta glorioso para julgar o mundo e glorificar sua igreja, e experimentarmos todos os desdobramentos últimos do pacto da redenção. Mas é necessário viver uma vida de contínua transformação. Quando eu penso nisso, eu penso em um presbítero que é uma evidência clara, uma ilustração desse ponto. Cada dia que você encontra e sabe alguma coisa dele, você é informado que ele continua progredindo em progressão contínua, imparável.
continuamente, sempre você tem algo de novo, você sorve algo de novo daquele homem abençoado e agraciado por Deus. Isso deve ser uma condição absolutamente normal, deveria ser uma condição absolutamente identificadora de todo cristão, mas sabemos que não é assim. Nem todo mundo tem essa graça de viver uma vida continuamente transformadora, transmudante, e que influencia, impacta e gera referência, inclusive. Paulo vai falar isso da igreja dos Tessalonicenses, quando ele diz, olha, a fé de vocês está sendo uma referência para todo mundo está seguindo esse negócio. É um paradigma relacional de como realmente viver para a glória de Deus. Para a glória de Deus, né? E então é importante que a gente realmente entenda isso. E um dos problemas sérios com essa questão de viver a transformação é porque muitas vezes a gente não viveu ainda a experiência de ressurreição espiritual. Tem muita gente dentro dos templos que ainda não viveu o novo nascimento, não viveu a ressurreição espiritual. E qual é o problema fundamental? É a base de constituição dessa experiência, que é a voz. Nós ouvimos a voz do pregador, do evangelho, para ouvir a voz. Jesus diz isso. Quando ele vai falar daqueles que vão ressuscitar espiritualmente, ele diz, quando ouvirem a minha voz, eles vão se levantar, ressuscitar. Fala em João 5. Muitas vezes a gente ouve outras vozes que não a voz de Jesus. A voz poderosa, gloriosa, tremenda do Senhor. Precisamos rever isso para vivermos realmente para a glória de Deus. E a segunda questão que Paulo coloca em relação a como vivermos para a glória de Deus está presente no versículo 12. É interessante isso, que Paulo vai dizer claramente aqui que vivemos para a glória de Deus quando vivemos em espera ativa e produtiva. Escute, entendam bem essas duas qualificações que fiz dessa espera. Uma espera ativa e produtiva. Paulo diz assim, o propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. O propósito é que os primeiros a confiar em Cristo, se nós olharmos uma outra tradução, vai dizer que nós aguardarmos. Eu acho até que essa outra expressão, ela aponta melhor para essa realidade, né? de que aqui é uma espera. O que se está destacando efetivamente é essa espera de Deus para realmente vivermos e desfrutarmos desta glória. Então, essa espera não é uma espera inefetiva, não é uma espera claudicante, não é uma espera totalmente destituída de significado. Não é uma espera que caracteriza um fracasso. Não é uma espera sem efetivamente produtividade. Ao contrário, é uma espera de Cristo, do Senhor que voltará e que se manifesta, se exterioriza em um trabalho efetivo, em ação e atuação para a missão da igreja. É uma esfera dentro do contexto missional, aonde como sacerdotes divinos apresentamos o bendito evangelho, aonde a voz
de Jesus, redentiva, salvadora, transformadora, libertadora, se efetiva, fazendo profundas alterações no tecido relacional, social, inclusive, onde as pessoas de fato experimentam uma transformação, mudança, não só visceral, profunda, mas uma transformação qualificada, transcendental. Por quê? Porque ela penetra nos recintos, nos lugares mais submersos, aonde efetivamente estão as nossas questões de fundo mais significativas. E este poderoso evangelho, e só ele faz isso, não tem terapia, nenhuma outra abordagem que tenha o condão, o plus, o poder de penetrar nestas áreas mais submersas, nesse underground do indivíduo e faça de fato as mudanças de forma de matriciais. O evangelho pode fazer isso. Paulo vai afirmar isso em outra carta, Filipenses, outra carta muito experimental. E ele vai dizer assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador e o Senhor Jesus Cristo. Então perceberam por que eu qualifiquei o aguardar? Para que não fique parecendo que seja uma atitude omissa diante da vida, uma atitude de absoluta, de uma entrega de soltar o freio. Não. Por isso que eu estabeleci que essa espera é uma espera ativa, uma espera qualificada, produtiva, né? E aqui Paulo vai estabelecendo como é que essa afeição, como é que se exterioriza de modo muito concreto esta atividade, esta produtividade da espera que todos nós crentes estamos nessa jornada imbuídos, que é a espera de Jesus, da manifestação da parousia, né, do cumprimento das promessas, né? E Paulo vai aqui estabelecer duas características importantes nesse aguardar o Senhor. Primeiro, nós aguardamos o Senhor, que é o nosso Salvador, que está nos salvando efetivamente a cada dia a partir do outro Paráclitos, que é o Espírito Santo, né? Ele está aqui novamente, ele está aqui fazendo isso, nos salvando dos aspectos comprometedores, dos desdobramentos terríveis, dos desdobramentos destrutivos, nocivos, tóxicos, que a queda estabeleceu em nós e que nós, infelizmente, acabamos reproduzindo de uma certa maneira ou de outra primeiro em nosso próprio ser, nossa própria percepção de nós mesmos, mas também na relação com o outro. Então, é importante dizer que ser redimido é ser de modo contínuo, salvo. A salvação é passada, presente e é futura. Ela é passada no sentido em que Deus realmente já nos perdoou, nos livrou da estrutura repressiva e dominante
da alienação em nós. Mas ao mesmo tempo ela é presente porque há muito ainda que ser efetivamente salvo e transformado em nossa estrutura como sujeitos do reino, como membros deste reino, como parte do corpo de Cristo. Nós ainda somos imperfeitos. Nós ainda temos muitas dificuldades e precisamos sim nos aproximar cada dia em oração e fé diante do trabalho glorioso do Espírito Santo dentro de nós, na nossa alma, dentro das estruturas mais fundamentais, mais fundantes do nosso ser como sujeitos, fazendo transformações tremendamente necessárias para a nossa vida. Então ele é o nosso Salvador e aguardamos então esse Salvador que já opera de modo positivo e criativo em nós, nos livrando de toda a reação e toda a atitude deletéria para a alma e os relacionamentos. Agora, nós também, de fato, aguardamos o Senhor, que domina, manda e dirige nossas vidas, que nos conduz. É por isso que Paulo vai afirmar na carta onde ele mais trata da obra do Espírito Santo, Romanos capítulo 8, ele vai dizer que o Espírito nos guia, nos dirige, e tudo o que diz respeito à nossa existência é parte e faz parte das atribuições e ingerências transformadoras do Espírito Santo. Então precisamos entender isso. Eu acho que é uma ilustração importante o que Dr. Martin Lloyd-Jones ensinou, estabeleceu. Ele diz assim: a nossa posição gloriosa é um apelo para um santo viver e para que sigamos avante pela estrada da santificação. Ele mostra qual é o grande motivador, a grande motivação para vivermos uma vida santa, uma vida dinâmica, uma vida marcada por uma experiência de glória contínua com o Messias, e é exatamente a posição gloriosa que o Senhor nos colocou quando nos fez experimentar a vida espiritual, respirar o oxigênio da nova vida em Cristo, ser uma nova criação e agora progredir para e passo a passo, para um destino glorioso, mais que vitorioso. Nós somos mais que vitoriosos, hiper vitoriosos, por isso somos alegres, temos uma alegria que brota dessa verdade poderosa. Por isso que o doutor diz que é um apelo, sim, é um apelo, não precisamos de nenhum outro apelo que acaba se tornando uma apelação. Temos o único e poderoso apelo, que é a própria experiência que o Senhor nos deu de vivermos a vida. E então vivemos essa vida para a glória de Deus, como nosso Salvador e como nosso Senhor. Isso é importante demais. Se a gente não entende isso, acaba que a gente fica numa experiência muito ruim. E uma terceira coisa que Paulo coloca, que eu não poderia deixar de dizer, é exatamente que viver para a glória de Deus é viver uma experiência efetiva com o Espírito Santo, de selagem e de afirmação da nossa posição como salvos. Paulo vai dizer isso sim. Vejam só, ele vai dizer assim: agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação, ou seja, ouviram o chamado externo, geral, como alguns dizem, da salvação no Evangelho. E aí o que acontece? Quando creram, eu posso ouvir o chamado geral, externo, e não crer, é importante dizer isso. Agora, e quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo, primeira experiência. Eu só vivo para a glória de Deus se eu for um discípulo selado. E é importante que o selo indicava
nessa época da carta, o selo indicava pertencimento. Ele indicava que você pertencia a alguém. Aquilo ali dava integridade e dava legitimidade. O selo do Espírito mostra no mundo espiritual que pertencemos a Ele. O selo é a verdadeira evidência de que fazemos parte da família, que somos propriedade do Eterno. Então, selo, eles foram selados. Então, colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a segunda experiência, é a garantia de nossa herança até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor de sua glória. Aí alguns dizem assim, mas eu não acredito que a salvação do crente é algo que não se perde. Tá, como é que você acredita? Um jovem me perguntou, como é que o senhor, então, tu acredita nessa ideia? Eu disse, não, então o senhor acredita que a salvação é eterna? Eu digo sim, a salvação dos crentes. Eu não acredito na salvação do pecador, do incrédulo. Eu acredito que quando o Espírito Santo sela o eleito, ele se torna uma garantia. E é garantia de quê e para quê? É garantia de que o Senhor irá cumprir todas as suas promessas. Aqui é Deus se colocando na consciência, dizendo, olha, eu vou resolver e vou, de fato, tornar concreto tudo o que eu prometi para vocês. Que coisa tremenda! Glórias a Deus! Louvado seja o Senhor! Que promessa gloriosa! Como não louvar esse Deus? Como não servir esse Deus? Como não ser agente de proclamação desse evangelho glorioso, tremendo e sublime? Precisamos ter cuidado porque temos uma tendência grande na igreja pós-moderna e pós-cristã de domesticar a salvação e domesticar a Deus. E nós precisamos compreender que a salvação é fruto de um Deus soberano, Senhor, e que cumprirá as suas promessas. E Paulo deixa isso claro quando ele diz que o Espírito Santo, que é divino, que é pessoal, que é real, que está conosco, que é nosso guia, que é nosso protetor, que é Jesus conosco, que é a nossa direção, ele garante isso. Por isso ele está fazendo dentro de cada discípulo um trabalho glorioso de transformação integral, que Paulo vai chamar de fruto do Espírito. Esse Consolador é o grande CEO do novo pacto. Ele é o presidente e ele fará a sua obra de modo perfeito, porque ele foi chamado, ele está nesse mundo como parte da trindade econômica para glorificar Jesus. E Jesus disse que não perderia um único e que iria ver a sua obra. O profeta Isaías diz isso lá em forma quando ele verá a prosperidade da sua obra. Sim, glórias a Deus que manda na salvação, que é o Senhor da salvação. Glórias a Deus. E quando vivemos essa verdade poderosa, nós de fato conseguimos entender e vivenciar e vivemos uma vida, a nossa vida e nossas relações para a glória de Deus. Isso é tão intenso que Paulo vai dizer que é por mais, quer beber mais, ou qualquer coisa que você faça, sempre propositando glorificar o Senhor. Só lhe deu glória, glórias ao Deus eterno. Agora vamos ver lá, Jesus falando sobre o Espírito Santo na tradição de João. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade.
João 16, 3, a primeira parte do versículo. Você entendeu que não tem dúvidas? A igreja pós-moderna que é claudicante, trôpega em suas convicções, mas na igreja primitiva, na mente desses homens, desses benditos apóstolos, não havia esta dúvida, muito menos na de Jesus. Ele disse, olha, o Paráclitos, ele vai guiar vocês a toda a verdade, fiquem tranquilos. E ele está fazendo isso, sim, nas nossas vidas. Não de modo histriônico, como muitos querem, mas na tranquilidade do trabalhar no nosso interior, mas também nas conjunturas e circunstâncias. Por isso que Paulo vai dizer que todas as coisas conspiram para o bem daqueles que amam a Deus, não é? Daqueles que estão em uma relação de intimidade profunda com Deus, dentro do novo pacto glorioso. Este sim, entendem que tudo é para a glória de Deus, mesmo que nós não conseguimos entender, compreender claramente, nitidamente. Até porque precisamos lidar melhor com essa atitude arrogante, quase narcísica, de achar que Deus tem que explicar todas as coisas, que ele tem que fazer uma reunião, uma oitiva conosco o tempo todo para deslindar seu plano e sua agenda. Isso é arrogância. Deus é soberano, é o Senhor. Nós somos servos. Nós somos filhos. Nós somos discípulos e somos cidadãos desse reino glorioso, dessa família bendita, deste corpo espiritual místico de Jesus, inseridos na igreja invisível do Senhor. E é assim que então nós vivemos para a glória de Deus. Abraham Kuyper disse algo que eu acho interessante. Ele disse que o Paráclitos nunca cansa de cuidar de nós. Que coisa maravilhosa! Está aqui constantemente cuidando de nós e forjando nossas vidas para que elas se aproximem mais e mais do protótipo glorioso que é o próprio Jesus. E Paulo vai dizer, de glória em glória sofremos essas transformações, essa experiência poderosa com o Espírito Santo, que não é qualquer coisa que a gente joga para um lado e para o outro, ou que a gente manda e diz que ele tem que fazer. Ele é Deus conosco, Emmanuel. Ele é o CEO, ele é o presidente, ele nos dirige, para que um dia experimentemos todas as promessas. Que coisa tremenda. Eu queria encerrar primeiro perguntando, você já parou para pensar como essa salvação é gloriosa? Parou para pensar que o propósito de você ser salvo é para que você glorifique a Deus em todas as áreas da sua vida? Que responsabilidade, não é? Você já conseguiu perceber essa obra pulsante e extremamente perceptível na sua vida? Você tem vivido isso de verdade? Essa glória que o Evangelho promete de fato? Seus relacionamentos indicam isso? Seus pensamentos e anseios mais profundos também indicam isso? Porque senão é hora de uma decisão efetiva, indisputável, de mudança, de direção, de redirecionamento, agora para viver para a glória de Deus. Você tem certeza que tem vivido para a glória de Deus ou tem vivido para a sua glória?
nesse cristianismo narcísico que nós temos visto hoje, presente, estimulado sobretudo por esse evangelho coach. Se não, eu queria que você baixasse sua cabeça agora e tomasse uma decisão. Precisa levantar a mão para tomar decisão. Decisão a partir de agora, Senhor, a partir de agora vou viver para a tua glória. Deus eterno e bendito, glorioso, ó Espírito Santo, faz tua obra dentro de nós. Retiramos as trincheiras, Senhor, nos desarmamos diante de ti, para que tu faças esta obra poderosa em nós, para a tua glória, Santo Deus. Operas agora, faz o que é tua função. Glórias ao Senhor.